Boa Garota Segredo Mortal foi o primeiro livro que eu li nessa maratona e agora eu vim aqui falar um pouco mais sobre ele para vocês. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não conhece, esse é o segundo volume de Manual de Assassinato para Boas Garotas. É uma trilogia e recentemente saiu um spin-off. É da Holly Jackson, acho que é assim mesmo que se pronuncia o sobrenome dela, e foi publicada, está sendo publicada aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Esse segundo volume, a Pip, ela já está ali na caixa dos 17, eu acho que já com 18 anos, na verdade. Então, ela já está um pouco mais madura com relação à investigação, com relação a trâmites policiais, essas coisinhas assim. E nesse volume aqui, ela começa a investigar o desaparecimento do irmão mais velho de um dos melhores amigos dela da escola. Ela tinha meio que, por conta de tudo que aconteceu com ela no primeiro volume, de ela quase ter sido morta, dela perdido o cachorro dela ter sido assassinado, ameaça de morte para a família e tal, ela tinha prometido para os pais que ela nunca mais ia fazer isso, que ela nunca mais se envolver com investigação, com nada. Mas diante do apelo do melhor amigo, da mãe do melhor amigo, com relação ao filho / irmão mais velho que simplesmente desapareceu, ela começa a investigar. Nesse segundo volume, inclusive, a gente começa a dar-se a entender, né, por toda a narrativa, tá, principalmente no iniciozinho mesmo, de que o título do primeiro livro, Manual de Assassinato para Boas Garotas, é o nome do podcast que a Pip cria. E ela, nesse podcast, ela narra todos os acontecimentos que a gente viu no primeiro livro. Desde o incidente com o Sal e com a... Nossa, esqueci o nome da menina. Mas dos dois personagens que acabaram morrendo, né? Que ela acabou investigando a morte dos dois no primeiro livro. O julgamento dos culpados. Tudo ela narra no podcast dela. Então ela faz... pra mim, ela fez... Foi uma primeira temporada. Sabe, uma primeira temporada de podcast só com os casos narrados do primeiro livro. Então vamos descer abaixo. Descer abaixo, descer abaixo. Oi, descer abaixo, descer abaixo. E assim, tudo bem, eu entendi, casou bem na história aqui desse segundo volume, porque por ela estar investigando um desaparecimento, ela se aproveita desse podcast dela, das informações que ela pode conseguir falando para outras pessoas, sabe, pedindo ajuda para as outras pessoas. Então, isso acaba influenciando um pouco na história de Boa Garota Segredo Mortal. Porém, contudo, entretanto, todavia, um ponto que eu achei negativo, que eu já puxo aqui, já cito aqui de cara, é que no primeiro volume a gente vê que ela tem, como por se tratar de uma investigação, é óbvio, né? Vai se tratar de vários personagens. Ela vai trazer vários personagens pra gente. Ok, nesse segundo volume, há-se, por estar na mesma cidade, há-se todos os mesmos personagens. Há-se é ótimo, né? Tem-se todos os mesmos personagens e alguns personagens novos. Ok, só que eu senti falta de explicar quem são essas pessoas. Eu percebia que, assim, ela, no decorrer da história, a autora vai trazendo fragmentos de coisas desses outros personagens no primeiro volume. Ok, mas a princípio eu fiquei assim, tá, esse carinha aqui, o nome dele é tal e ele está fazendo tal coisa nesse exato momento. Mas ele estava no primeiro volume? Ele não estava? Ele era inocente? Não, se bem que inocente e culpado era bem fácil de entender. Mas ele era suspeito ou não? Do que ele era? Não sei. Sabe, eu senti essa falta de explicação, o que puxa também pelo fato de que é o seguinte, pelo menos foi o que eu senti. Se você lê o Manual de Assassinato para Boas Garotas, eu já deixo aqui a dica, pegue em sequência o 2 e pegue em sequência o 3, porque pelo que eu entendi do estilo de escrita da autora, se você não pegar eles em sequência, você vai ficar igual eu, perdido entre os personagens, sem entender mais ou menos, até vir a informação de que, tipo assim, não, esse personagem aqui é irrelevante para a história, ele é só um figurantezinho colocado ali a mais, não, esse aqui é importante porque no passado ele passou por isso.
Isso vai lá pro meio do livro. Então, comecei a achar ele um pouco chatinho, um pouco arrastado por conta disso. Admito que por causa disso eu acabei tirando meia estrela. Que merda, hein? Sabia não? Indo contra tudo e toda a família da Pip, ela começa a investigar o desaparecimento do Jamie, irmão do Connor, que é o melhor amigo dela. Então, o Jamie desapareceu depois de um... Como é que fala? Tipo um memorial, sabe? Uma homenagem que a cidade presta para os 2 personagens que morreram no primeiro livro, que a Pip investigou a morte deles e tal. Ele some nesse dia e não volta para casa. A família, o Connor, o irmão dele, né, mais novo, fala que ele estava agindo muito estranho. A mãe também acha que o filho pode estar diferente. E ela começa a investigar isso tudo. Então ela começa a procurar pistas, questão de computador, e vai ali, vem aqui, conversa com fulano, conversa com Beltrano e tal. E no meio disso tudo, ela meio que, tanto para ajudar a achar o Jamie, né, e publicar isso no podcast dela e tal, ela acaba gravando entrevistas com as pessoas e várias teorias acabam se criando na internet. Um dos pontos que eu até marquei no meus stories lá é que, num determinado momento, as pessoas começam a duvidar da própria Pip. O pessoal começa a achar que ela inventou essa história toda do desaparecimento do Jamie só para poder ter uma segunda temporada, para chamar mais atenção para o podcast dela. Então ela fica meio que revolts, que com total razão. E isso acaba... Ali eu comecei a ver que, tipo assim, ela tá começando a rachar. Vocês vão entender um pouco mais à frente o que eu tô querendo dizer. A PC ali começou a dar uma rachadura na Pip. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. E assim, como já era de se esperar da autora Holly Jackson, o livro, ele num determinado momento, ele vai te dando todas as pistas, então você vai seguindo as pistas e tal, passa por uma personagem que ninguém conhece, nunca nem viu, depois acha foto e tem todo um esquemazinho. Não vou estragar a experiência de ninguém, mas tem todo um esquemazinho por trás disso. Só que ela começa a narrativa te envolve de um modo que você fica assim, não, mas será que o Jamie não é culpado? Será que o Jamie não fez alguma merda e acabou fugindo da polícia? Depois você fica assim, será que o Jamie tá vivo? Sabe? Ela vai te jogando como se fosse uma peteca, para cada hora para um pensamento totalmente diferente do outro. Onde é que eu tô? Quando se dá a reviravolta, assim como teve no primeiro volume, que quase que uns 80% do livro, eu acho, não é... Primeiro que eu tenho que dizer, não é uma reviravolta sem fundamento algum. Ela te dá toda a base, ela te explica tudo o porquê dessa reviravolta, toda a história dessa reviravolta. Então, tudo que você viu antes tanto foi importante, como ajudou a agregar a narrativa da reviravolta, a explicar o porquê da reviravolta, o que eu achei, assim, muito bom. Eu posso arriscar aqui dizer até que é a fórmula da própria autora, mas, sim, excelente, muito bom. O que acontece depois da reviravolta é que tá ali a chavinha pra mim, porque o clima pesou demais. Ela trouxe uma total atmosfera que eu falei, não, se lá atrás, né, como eu disse, com os comentários do pessoal, as teorias e tal, a Pip já rachou, aqui ela quebrou em 1000 pedaços. O final eu fiquei assim, mano, que tá acontecendo? Eu fiquei muito chocado, sabe? Muito chocado. Passada. Foi. O que cabe aqui, a reflexão, uma última reflexão, sobre o título dos livros. Por quê? No primeiro, Manual de Assassinato para Boas Garotas, foi o título do podcast que a Pip criou que está sendo narrado, né, nesse segundo volume, Boa Garota, Segredo Mortal. Esse título pro livro 3, eu não sei se encaixa, até porque eu não li o livro 3. Mas pelo final que teve aqui no livro 2, encaixa totalmente, sem dúvida alguma, pro título do 3, que é, se eu não me engano, Boa Garota Nunca Mais. Se foi isso mesmo o título, encaixa assim perfeitamente, porque ficou muito bom esse final. Ficou muito surpreendente esse final.
Parabéns, 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 parabéns. Então, com a leitura finalizada de Boa Garota Segredo Mortal, eu acabei fechando ele com 4 estrelas e meia, por conta justamente dessa de, vou dizer entre aspas, forçar a leitura de um livro seguido ao outro para você entender os personagens. E eu não ter feito isso, eu achei um pouco de dificuldade. Eu tive dificuldade de entender isso, mas fora disso, o resto da leitura me prendeu. Eu li esse livro praticamente, ele tem 400 e poucas páginas, quer ver? 425. Ele tem 420. Eu li ele praticamente em 2 dias. Ele for cronometrar, né? Deu 2 dias e meio, mais ou menos. Então, assim, você devora esse livro. Ele é muito bom, ele é muito... te prende pra caramba. Então, eu finalizei com 4 estrelas e meia. E agora eu vou vir aqui atualizar as minhas marcações no site da maratona. Como eu disse pra vocês, a partezinha ali de vídeo no YouTube ou Stories, eu pensei assim, não. Como eu vou estar eu acho que me priorizando é ótimo. Como eu vou estar priorizando a marcação desse aqui, ó, faça 3 horas de leitura, ou melhor, 3 sessões de 1 hora de leitura ao mesmo dia, eu pensei, não, esse aqui praticamente vai ser marcado todo dia. Não vou dizer que todos os dias, mas vou considerar que sim. Então, eu resolvi marcar, só selecionar esse daqui de conteúdo quando eu fosse gravar um vídeo, quando eu postasse o vídeo aqui para o YouTube. Então, como vocês podem ver aqui, ó, dia 7, eu marquei, que foi quando eu postei o vídeo de introdução e fiz 3 horas de leitura. Aqui o progresso de leitura já está em 84, que foi quando eu parei de ler ontem. Então aqui, dia 8, eu só marquei as 3 horas, foi quando eu cheguei a 84%. Então agora, dia 9, eu já vou marcar aqui o vídeo. Eu estou gravando e vai sair esse vídeo hoje. Vou marcar aqui também já a leitura. Aqui, ó, atualizar a leitura. Vou atualizar a leitura. Vou marcar aqui que eu já terminei de ler. 426. Vou alterar aqui. Vou marcar que eu fiquei curioso, pensativo, surpreso. Com certeza, surpreso. E um pouco triste com o final. Tenho que admitir também. Então agora eu vou salvar. E pronto. Então aqui a gente já vê que eu coletei um amuleto da vitalidade, já está coletado. E com isso eu coletei 5 fragmentos. Quanto à recompensa. Aqui eu não vou selecionar nada, porque justamente pela quantidade de livros que eu tenho aqui para finalizar, eu pensei, se eu for colocar qualquer um daqueles ali, vai me atrapalhar um pouco nesses daqui. Então eu já vou dar seguimento nos outros livros. Então, mantendo agora essa limiar aqui dessa TBA, o próximo livro que eu vou estar lendo hoje vai ser A Canção de Aquiles. Eu não faço a mínima ideia de como é feita essa releitura, mas vamos nessa, vamos ver. Então o próximo vídeo vai ser sobre A Canção de Aquiles. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau, gente. Guerreira, humildade eu não preciso nem falar, porque transparece no meu rosto. Decidida, forte.